um prazer ter vocês aqui hoje para uma entrevista mais do que especial. O Fonsati Advogados tem a honra e o privilégio de encerrar esta semana, que foi especialmente pensada em nós, mulheres, com uma ilustre presença da professora Melina Fachin. Com um histórico profissional renomado, a professora Melina tem sua trajetória acadêmica e profissional voltados à proteção dos direitos humanos, incluindo aí especial interesse pelas questões de gênero e direitos das mulheres. A professora Melina foi indicada para assumir o cargo de titularidade da Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ficou entre as 10 finalistas, sendo a única brasileira indicada. Por ter um conhecimento vasto sobre a matéria, a professora Melina poderia discorrer sobre as mais diversas vertentes que estão imbuídas nos direitos humanos. Contudo, em razão do tempo e em razão da Semana Especial das Mulheres, hoje vamos nos ater tão somente sobre o tema que nos assola há mais de um ano, a pandemia do novo coronavírus, em especial a posição das mulheres neste novo cenário. Professora Melina, muito obrigada por aceitar o nosso convite e poder compartilhar um pouco de toda a sua experiência na área. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço imensamente, agradeço a Fonsati Advogados pelo convite que me fizeram para estar aqui hoje, agradeço também em especial a você, doutora Bruna Nezelo, a quem muito conheço e estimo, a possibilidade de estar aqui conversando sobre um dos temas que de fato é um dos temas mais importantes da contemporaneidade, seja pelo contexto que nós vivemos e também do ponto de vista teórico, um dos temas que tem mais me instigado como professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos, que é a defesa e efetividade dos direitos das mulheres. Que ótimo! Vamos lá então, professora Melina. É visível e louvável o seu esforço em trazer as mulheres para um cenário de protagonista de suas histórias, principalmente no que tange aos direitos previstos no âmbito constitucional, e o que abrange aí duas das suas principais paixões. De outra banda, é fato que as perspectivas constitucionais sobre a igualdade de gênero se aguçaram na pandemia. E diante destes dois cenários, quais são as suas considerações e quais foram os principais desafios enfrentados pelas mulheres neste ano pandêmico? Veja, a pandemia ela é uma crise que não é só sanitária, né? Ela é uma crise política, uma crise social, uma crise econômica. E diante de todas essas frentes, a pandemia aguça preconceitos e dificuldades que nós já vivíamos no momento pré-pandêmico ou anterior a tudo isso que vivemos. Então, a discriminação com relação às mulheres não é nova, mas ela se aguça com a pandemia. E isso não se dá só com relação às mulheres, mas com todas as vulnerabilidades, né? Os mais pobres, os negros e as negras, os migrantes, os indígenas, sem a menor dúvida, ficam ainda mais vulneráveis no contexto pandêmico. Então, a pandemia aguça a discriminação que é estrutural e institucional que nós observamos dentro da nossa sociedade. Ela é estrutural porque, infelizmente, o nosso modus operandi da sociedade é fulcrado dentro de uma perspectiva patriarcal e androcêntrica. Institucional, porque as nossas instituições sociais refletem esses preconceitos. E o direito, o mundo jurídico, os poderes jurídicos e o poder judiciário também não está imune a isso. Nós, infelizmente, ainda refletimos esses preconceitos. Tanto é que apenas ontem, em 2021, nós tivemos a maioria, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito a afastar o argumento da legítima defesa da honra com relação à violência que as mulheres sofrem. Então, dentro desse contexto e partindo dessa premissa de que são discriminações já existentes, mas que se inflamam no contexto pandêmico, é que as mulheres enfrentam aí mais desafios dentro dessa realidade. Desafios que eu diria se colocam tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E aqui há uma retroalimentação, há uma relação muito
conectada de ambas, né, e que impedem aí, obviamente, os preconceitos que as mulheres vivem no âmbito privado, doméstico e familiar, impedem elas de alçar posições de igualdade na esfera pública e vice-versa. Eu diria que na esfera privada, sem a menor dúvida de todos os desafios que se colocam para as mulheres dentro da esfera privada, a violência doméstica é aquele que mais se agudizou no cenário pandêmico. Isso porque muitas mulheres se viram confinadas dentro dos seus lares com aqueles que contra elas perpetravam a violência. Nós vimos inúmeras campanhas surgirem de denúncias silenciosas, canais de escuta, botões de socorro para que essas mulheres pudessem pedir auxílio e sair do jugo da violência dentro dos seus lares. E esse, infelizmente, é um fenômeno universal. Nós não temos muitos dados, até porque esse momento pandêmico nos dificulta um pouco, inclusive para a produção de levantamentos e indicadores, mas os dados que nós temos mostram como o aumento da violência doméstica ele se dá nas mais diversas realidades. No contexto da pandemia na China, houve um aumento de violência doméstica, na Itália, nos Estados Unidos, e o Brasil também não é imune a isso. Então vejam que países com contextos econômicos, sociais, culturais tão diferentes ainda estão sob o jugo dessa mácula da violência no âmbito mais íntimo das mulheres, que é o âmbito privado e familiar. Ao lado disso, eu diria que na esfera pública, o maior desafio que se colocou às mulheres foi justamente a perda dos empregos. A economia informal foi a que mais sofreu no cenário pandêmico. E as mulheres são a maior parte do contingente de trabalhadores na economia informal, porque justamente executam trabalhos muitas vezes domésticos ou trabalhos que não são reconhecidos do ponto de vista dos direitos trabalhistas, até porque às vezes as próprias mulheres precisam de uma flexibilidade na sua jornada para lidar com os múltiplos afazeres, sobretudo aqueles afazeres dos cuidados dos filhos e dos cuidados domésticos que ainda sobre elas recaem. Essa semana, por conta do Dia Internacional de luta pelos direitos das mulheres, diversas pesquisas saíram nos mostrando o quanto as mulheres ficaram ainda mais vulneráveis no cenário pandêmico dentro desse encolhimento da economia, sobretudo dos postos da economia informal, e mostrando também, por outro lado, como as mulheres dedicam o dobro, se não o triplo, do tempo nos afazeres domésticos do que seus parceiros masculinos dentro de casa. Isso tudo obedece a uma expressão que se chama divisão sexual do trabalho, que é algo que está na raiz também dessa discriminação estrutural e institucional que eu dizia antes. Isso tudo agravado, obviamente, pela pandemia do coronavírus, que chega a um estágio lamentável dentro da nossa realidade. No dia de ontem, uma pessoa a cada 37 segundos morreu no nosso país. E quem está na linha de frente do combate da pandemia também são as mulheres. As mulheres são as grandes responsáveis pelo cuidado. Isso também faz parte dessa noção da divisão sexual do trabalho. As mulheres é relegada essa atividade de cuidado e, portanto, não é por acaso que mais de 80% da força de trabalho da enfermagem e de auxiliares de enfermagem no Brasil sejam mulheres. Não é por acaso que dentro dos lares são as mulheres que cuidam dos enfermos, o que as torna ainda mais vulneráveis dentro desse contexto pandêmico. Portanto, é fundamental que durante a pandemia e sobretudo no pós-pandemia, nós adotemos uma perspectiva de gênero e que coloque as mulheres como protagonistas em primeiro plano para pensar as alternativas ainda durante a pandemia, porque infelizmente se estenderá, e também no momento pós-pandêmico que, oxalá, um dia chegue. Com certeza. São muitos os desafios que as mulheres enfrentam e você mesmo já falou, o número das mulheres na linha de frente, o número de médicas vem crescendo, né? Saltou aí de 35,8% no ano de 2000 para 46,6%
no ano de 2020. A enfermagem ela está em torno de 86% são mulheres. Segundo o levantamento feito pela Fiocruz em 2017, e o que mais, e quais são as considerações a mais, professora Melina, que você poderia fazer em relação a essas mulheres que estão na linha de frente e que precisam ser enxergadas com essas lentes de gêneros em um ano pandêmico? Bom, aqui nós temos muitas frentes que se abrem. Eu diria que a primeira delas é, obviamente, pensar ou repensar essas estruturas do que se vem chamando também de economia dos cuidados e dos afazeres múltiplos que recaem sobre as mulheres, né? Um fato que a própria OMS divulgava também nessa semana por conta do Dia Internacional da Mulher é a exaustão e a fadiga mental que as mulheres se encontram dentro desse contexto pandêmico. Porque, obviamente, as mulheres, e aquelas, ainda estou falando das mulheres privilegiadas, que têm uma estrutura dentro dos seus lares em que elas podem continuar executando os seus trabalhos e que somam aí o cuidado com os filhos e muitas vezes justamente com o acirramento do lockdown e a perda aí dos funcionários e das funcionárias dentro do seu lar, também assumem essas funções. Então, esse é um primeiro ponto fundamental de ser atacado, a igualdade doméstica dos afazeres. Enquanto o cuidado com os filhos e o cuidado com a casa for um assunto da alçada feminina, nós não vamos atingir a equidade de gêneros que a Constituição pretende. Aliás, dados da OMS e dados também da Organização das Nações Unidas dão conta de que no ritmo atual nós chegaríamos, as mulheres brancas chegariam em 50 anos ao patamar de igualdade de direito que os homens. Nós não temos mais meio século para esperar. É urgente, é para agora, é para gerações que estão vindo e que reclamam esse tratamento igualitário, iguais em direitos e obrigações. Portanto, esse é um primeiro plano, o reequilíbrio justo dos afazeres na esfera doméstica. Um segundo plano, também que é fundamental, é um olhar diferenciado para as mulheres, sobretudo à luz da assistência social que o Estado presta. E nesse sentido, a política do auxílio emergencial, especialmente o primeiro, o primeiro auxílio que foi dado por conta da grande pressão dos movimentos de mulheres, via as mulheres, por exemplo, chefes de família, como merecedoras de um percentual maior em relação ao auxílio. Agora também, todavia, num valor mais reduzido nessa segunda etapa do auxílio emergencial. Mas mesmo assim, o reconhecimento, portanto, dessas peculiaridades e a necessidade dessas mulheres que são arrimo de família, 30% das famílias brasileiras são tocadas só por mulheres, 1/3. E essas famílias, obviamente, precisam desse olhar diferenciado. E o terceiro e último plano, ao lado desses dois, é a inclusão das mulheres no debate. Há um bordão do Direito Internacional dos Direitos Humanos que diz: nada sobre nós sem nós. Então, nenhuma política pandêmica que seja adequada de gênero ou adequada às mulheres pode ser pensada sem a participação das mulheres. Portanto, é fundamental que as mulheres sejam incluídas no debate, nas suas mais variadas esferas de repercussão. Por isso que é fundamental no que diz respeito, por exemplo, à própria visão, o caminho aí do combate ao vírus, que escutemos as nossas cientistas, as nossas competentes médicas, infectologistas, que estão à frente dos importantes institutos de pesquisa, porque com elas também vem um olhar diferenciado no combate à pandemia, que não é, obviamente, só o olhar necessário da doença, mas que também olha as sensibilidades, as vulnerabilidades e as interseccionalidades que se adicionam junto ao combate do vírus. E, sem a menor dúvida, a questão feminina está na pauta aí dos principais problemas a serem pensados dentro desse contexto. Certamente. Professora Melina, na certeza de que você busca um mundo menos desigual e com menos vulnerabilidade para suas duas filhas, qual seria a principal mensagem que você deixa hoje
para as mulheres que estão nos assistindo? Resistir. Eu acho que esse é o verbo. Resistência, resiliência é o que nós precisamos para seguir adiante. Para mim, o tema, sobretudo do feminismo e do constitucionalismo feminista, que é a área acadêmica aí, onde eu tenho os meus projetos e sobretudo na reflexão dos direitos humanos das mulheres, nasceu de modo muito mais agudo depois da maternidade, seja da minha filha mais velha, Flor, que completa 7 anos, e também agudizada pela chegada da minha filha mais nova, da Bela, que prova que 1 mais 1 nem sempre é igual a 2 em termos de trabalho. Mas de toda maneira, sem a menor dúvida, é pelas minhas filhas, pela geração delas, pelas mulheres que vêm no nosso país, que nós temos o compromisso de lutar por um mundo que seja menos desigual. Nós vivemos num dos piores países do mundo para meninas crescerem. Eu não posso me conformar com isso, sendo uma mulher, sendo mãe de 2 garotinhas fantásticas e querendo, obviamente, que elas tenham um futuro que seja livre de violência institucional e estrutural de gênero. Esse dado estatístico estarrecedor que coloca o país lá nas últimas posições do ranking de países onde é melhor meninas nascerem e crescerem, diz respeito a um conjunto de indicadores. O primeiro deles é o indicador da violência dentro dos lares. A violência doméstica, os nossos alarmantes níveis de violência e a condescendência com a violência, infelizmente, produzem essa realidade. Além disso, casamentos precoces. Muitas vezes, para fugir de um lar violento, as mulheres, as meninas, nesse caso, porque se tratam de meninas, 15, 16 anos, saem dos seus lares e entram em relacionamentos que muitas vezes também são abusivos porque reproduzem a violência do lar aonde viveram. Então, casamentos precoces também somam aí nos indicadores de por que somos um país tão ruim para meninas crescerem. Em terceiro lugar, acesso a políticas de saúde pública em relação à mulher, direitos sexuais e reprodutivos, educação sexual, acesso à contracepção, possibilidade de acesso ao aborto legal nas hipóteses em que ele é previsto. Não quero nem entrar aqui, mas apenas lembrar a triste e trágica saga da menina de 10 anos que engravidou por conta de uma violência sofrida dentro do seu lar, que nós presenciamos no ano passado, já dentro do horror pandêmico. Então, esse terceiro indicador também se soma dentro desse cenário tenebroso para as meninas crescerem no Brasil. E o quarto, acesso à educação. Porque, obviamente, meninas que são violentadas faltam à escola, meninas que engravidam ou já têm compromissos dentro do lar, porque, obviamente, as tarefas não são igualmente divididas e uma vez que elas casam, passam elas a serem as principais provedoras do cuidado do lar e com os filhos, acabam se afastando dos estudos. Então, vejam como isso é um círculo vicioso que, infelizmente, retroalimenta todos os fatores pelos quais o Brasil precisa melhorar e muito para dar conta de um futuro melhor, não só para as minhas filhas, mas também, sem a menor dúvida, mas para essa geração de mulheres incríveis que vem aí e que eu não tenho a menor dúvida reivindicarão os seus direitos e a sua igualdade. Professora Melina, a gente poderia ficar horas, conversando e ouvindo tantos dados, tantas histórias que você tem para nos trazer. Mas, para que a gente possa finalizar este nosso bate-papo, eu gostaria de saber quem são as suas maiores referências como mulher? Olha, essa é uma pergunta muito difícil porque nós temos muitas mulheres potentes, inspiradoras, que são verdadeiras forças da natureza e que nos alimentam, nos inspiram a seguir adiante. Mas eu aqui vou me permitir escolher 2 exemplos, um do âmbito privado e um do âmbito público. O exemplo do âmbito privado não poderia deixar de ser a minha mãe.
né? Que é uma mulher fantástica, uma mulher lutadora, que desde sempre, mesmo com a desigualdade das tarefas no lar, porque obviamente, né, se hoje nós ainda vivemos um cenário desigual, quando eu e a minha irmã éramos pequenas, a desigualdade ainda era maior, né? A compreensão do que era o papel de uma mulher e do que era o papel da mãe era outra compreensão, mas desafiando a isso, né? Eu tive uma mãe que foi desde sempre muito trabalhadora e sempre nos ensinou que o principal legado que nos deixou, a minha e a minha irmã, foi justamente de investir nos nossos estudos, na nossa carreira profissional e, sobretudo, na nossa autonomia. Então, não posso deixar de citá-la, até porque, na sua trajetória profissional, a desembargadora Rosana Fachin é uma referência para a aplicação da Lei Maria da Penha aqui no estado do Paraná. Como desembargadora e então presidente da Comissão de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Paraná, ela foi a grande responsável pela instalação da primeira vara de violência doméstica aqui na cidade de Curitiba. E, portanto, tenho a certeza que contribuiu e continua contribuindo na jurisdição, no seu trabalho, para o empoderamento e para que as mulheres alcancem aí um lugar de mais igualdade. Então não podia deixar de citá-la, porque ela, sem a menor dúvida, é minha referência pessoal dentro aí do nosso âmbito familiar, de uma mulher inspiradora, de uma mulher potente, trabalhadora e que deixou esse legado às suas filhas. No âmbito público, eu também gostaria de fazer o reconhecimento à figura da Justice Ginsburg. A Ruth Bader Ginsburg, né, que faleceu, infelizmente, recentemente, deixando um assento na Suprema Corte norte-americana, é também uma mulher do mundo do direito, né, inspiradora, potente e lutadora pelos direitos das mulheres. Aqui, inclusive, me permito deixar a indicação para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer a trajetória dela. Há um filme, né, de ficção sobre ela, mas também há o documentário chamado A Juíza, né, que narra a história da vida dela, com passagens inclusive dela mesmo falando, e o filme se chama A Suprema, que também é uma obra muito bonita sobre a trajetória dela. A Justice Ginsburg é uma inspiração, porque antes de ir à Suprema Corte como advogada, lutou na Suprema Corte para o reconhecimento da questão de gênero, né, para o reconhecimento dos direitos das mulheres e de uma maneira bastante estratégica, intelectualmente fundamentada, e depois, quando chega à corte como juíza, também continuou levando adiante esse répito aí com os seus importantes julgados, muitas vezes com os seus votos minoritários, né, e a importância aí da jurisprudência minoritária para semear um amanhã também mais igualitário. E a Justice Ginsburg sempre respondia quando perguntavam para ela aonde ela quer chegar, até onde, né, ela queria chegar dentro da Suprema Corte com a discussão de gênero, e ela dizia, até quando estiverem sentadas comigo aqui no banco, né, no bench, que eles chamam, mais 8 juízes, né, mostrando, portanto, que não é nada absurdo para quem compõe mais de 50% da população mundial ter o reconhecimento dos direitos das mulheres. Nós, infelizmente, por conta da herança do patriarcado, da nossa formação social, cultural e histórica, muito focada nos padrões androcêntricos, perdemos essa dimensão e às vezes até achamos, né, nos surpreendemos com essa declaração da Justice Ginsburg, quando não nos surpreendemos com um tribunal formado exclusivamente por figuras masculinas. Portanto, ela é uma inspiração, né, em relação à luta e ao combate como advogada e depois como magistrada da Suprema Corte norte-americana no que diz respeito à igualdade de gênero. Então, eu acho que essas são as minhas duas inspirações aqui que elejo para falar a vocês. Poderia citar muitas e várias outras mulheres, sem a menor dúvida. Lélia Gonzalez, uma pensadora brasileira negra fundamental, né? Carolina Maria de Jesus, escritora também,
uma mulher negra, pobre, da favela do Canindé de São Paulo, que tanto nos ensinou com o seu quarto de despejo. Enfim, poderia aqui citar muitas outras, mas fico com essas duas que são, sem a menor dúvida, emblemáticas aí do que é ser uma mulher potente, inspiradora e de luta. Duas inspirações, realmente, e deixo aqui a minha singela homenagem para ambas, né? Enfim, professora Melina, o que nós discutimos aqui hoje certamente é uma necessidade, né? A necessidade de enxergarmos a Constituição com uma visão diferente, sobretudo através dessas lentes de gênero, né? Onde é primordial para que nós possamos entender a cultura da igualdade de gênero e a representatividade feminina no Brasil. A gente precisa desmistificar a questão do lobby do batom, né? Onde teve origem lá com aquelas 26 constituintes de 87, 88, que lutaram por muitos direitos que estão vigentes até hoje, né? A exemplo da licença maternidade, da própria licença paternidade, salário família, enfim. É preciso entender que o direito das mulheres, ele não é superficial, né? Ele é muito mais do que isso. Nós precisamos ir muito a fundo, enfrentar temas como a divisão de competências da federação, nas políticas públicas estaduais que protegem o mercado de trabalho das mulheres, a maternidade e até mesmo dentro da própria tributação, né? Então, tudo isso, ele precisa ser realmente incorporado a lentes de gênero. E cabe a nós, professora Melina, tão somente agradecer pela bravura pela qual você aborda esse tema e que é tão relevante para toda a sociedade. O nosso muito obrigado por todo o seu trabalho e pela participação aqui na nossa entrevista de hoje. Imagina, quem tem a agradecer sou eu. Eu fico muito feliz de ver esse tema florescendo nos mais variados espaços, da advocacia se apropriando desse tema que é fundamental. Já somos mais advogadas do que advogados, homens, portanto esse é um tema fundamental e que as advogadas têm e levam adiante com muita bravura. Então eu que agradeço poder ter esse espaço para falar desse tema e eu gostaria de terminar compartilhando com todas e com todos uma pequena frase da Cora Coralina que eu acho que nos aquece o coração nesse momento tão difícil. Quando ela diz: desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Seguimos adiante, juntas, sabendo que a construção dos direitos da mulher é plural e é uma luta constante da qual nós não podemos abrir mão. Muito obrigada. Obrigada, professora Melina. Esperamos em breve falar sobre outros assuntos baseados na Constituição, que também é uma das suas paixões. Enfim, gostaríamos de ter mais e ouvir mais, né, a professora falar, porque realmente é uma aula tudo isso pra gente. Muito obrigada do fundo do nosso coração. O Fonsat Advogados agradece imensamente a sua participação nessa semana tão especial. Obrigada. Obrigada a vocês.